Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Estamos aqui para trazer mais uma reflexão. Hoje nós trazemos este tema, busquem e vocês encontrarão. Como vocês já devem relacionar com o Evangelho, é justamente o capítulo 25, né, que é a base dessa nossa reflexão da noite. Então, nós estamos aqui e vamos nos preparando, né, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores espirituais, agradecendo a oportunidade renovada de estarmos aqui para mais esta reflexão. Abençoa todos nós, Senhor. Abençoa todos os lares que estão nesse momento ligados a esta reflexão e aqueles outros que futuramente assistirão esse vídeo. Ampara-nos, Senhor. Esteja sempre conosco. Muito obrigada. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos, meus irmãos, refletirmos nesse tema sempre à luz da doutrina espírita. Então vamos lá. Bem, Allan Kardec, nesse capítulo 25, vai iniciar com essa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, em que Jesus nos diz: peçam e vocês receberão, busquem e vocês encontrarão, batam a porta e ela se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. E para aquele que baterá a porta, ela se abrirá. Qual é o homem dentre vocês que dará a seu filho uma pedra, se ele lhe pedir um pedaço de pão? E se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus como de fato são, conseguem dar coisas boas a seus filhos, com muito mais razão, o Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que o pedirem. Bem, então essas são as palavras de Jesus, esse é o seu ensino. Já de antemão a gente vê, da mesma forma que a gente falou nos últimos meses a respeito da parábola, em que Jesus utilizava elementos do dia a dia das pessoas, aqui não foi diferente, não é? O pão, a pedra, o peixe, a serpente, coisas que eles já estavam no dia a dia deles, eles já se identificam com esses elementos. Bem, aqui nós grifamos, olha, qual é o pai terreno que vai dar uma pedra ao filho que pede pão, sendo maus, né? Então, o que Jesus quis dizer sendo maus? Sendo imperfeitos, não é? Todos nós aqui na Terra temos as nossas imperfeições morais. Então, mesmo com as nossas imperfeições, nós vamos buscar sempre dar o melhor para os nossos filhos. Nós não vamos dar pedra para aquele filho que quer pão. Que dirá Deus? Que dirá o Pai que está nos céus, como nos diz Jesus, não é? Emmanuel, ele vai refletir sobre esta passagem no livro Palavras de Vida Eterna. Então ele vai dizer que um pai terreno, ele vai usar da conveniência e da segurança para atender a um pedido do filho. Então ele dá alguns exemplos, nós vamos colocar alguns aqui. Se um filho pede dinamite para brincar, o que o pai vai dizer? Não, você não vai brincar com dinamite. Porque não é conveniente nem seguro, não é? Aí o filho chora pedindo para brincar. Não, e ele mesmo, o filho chorando, ele diz não, porque é o melhor para o filho. Um outro exemplo que ele nos dá. Se o filho vai mal na escola, com notas baixas, e ele não quer saber de estudar, ele quer moleza, ele quer brincar, ele quer se distrair, se divertir. Aí o pai fala, não, você não vai, você vai olhar seus estudos. Aí ele chora porque ele quer jogar, porque ele quer brincar. O pai fala, não, porque é o melhor para ele, mesmo que ele esteja chorando. Aí ele vai dizer, então se nós estamos orando a Deus, chorando, sofrendo por alguma dificuldade que estamos atravessando,
Não duvidem, diz Emmanuel, da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Então é a mesma coisa, nós, enquanto crianças espirituais, muitas vezes pedimos coisas que são do ser humano terreno, né? Nós pedimos coisas aqui, né? Coisas que nós achamos, julgamos ser melhores para nós. Mas Deus nos enxerga como espíritos imortais, então Ele vai atender não aos nossos desejos, mas às nossas necessidades de espírito imortal. Então, às vezes, aquela dificuldade que nós estamos atravessando é uma experiência necessária para a nossa evolução, vamos dizer assim, né? Ou ressarcimento de dívidas do passado. Mas, de toda forma, o que Emmanuel ressalta? Não duvidem da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Porque se o Pai terreno, com as suas imperfeições, deseja o melhor para o seu filho, que dirá o Pai Celestial? Que é perfeição absoluta, não é? E a sua misericórdia é infinita em relação a nós, né? A seus filhos. Então é isso, para a gente começar, né, gente? Aí Kardec, ele vai dizer, do ponto de vista terreno, esse ensinamento, busquem, vocês encontrarão, é semelhante a esse, ajudem-se que o céu os ajudará, que é o princípio da lei do trabalho, que por consequência é o princípio da lei do progresso, já que o progresso é fruto do trabalho. Então ele fala, para que haja progresso é necessário que todas as forças da inteligência humana estejam colocadas em ação, tá? Aí ele vai colocar a necessidade da reencarnação. Como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reencarnação da alma? Então, se não tivéssemos a reencarnação, ou seja, as vidas sucessivas, as existências sucessivas, nós teríamos que começar sempre do ponto de partida, sempre do início. Então, como que nós iríamos sair do estado primitivo, da barbárie e ir para a civilização? Ao passo que, através da reencarnação, nós vamos gradativamente progredindo espiritualmente, aos poucos, né? A gente vai tendo oportunidades renovadas de nos melhorarmos, tá? Então, se nós estamos falando aqui da lei do trabalho, da lei do progresso, a reencarnação, ela está associada a isso. Sem a reencarnação não poderíamos progredir, tá? Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, Kardec nos fala, o que iria acontecer? Os membros iriam se atrofiar. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho intelectual, nós não sairíamos do estado primitivo. Então, Deus fez do trabalho uma necessidade evolutiva para nós. É como, se nós estamos falando aqui do busquem, vocês encontrarão, é como se Deus falasse para nós, trabalhem e vocês produzirão. Tá? Então, todos nós precisamos disso, né? Busquem, né? Então, trabalhem e assim vocês produzirão. E aí vocês vão ter o mérito da realização desse trabalho, tá? E aí nós trazemos a ilustração que vai trazer para nós justamente um entendimento melhor sobre isso que nós falamos até agora. Que está no livro O Céu ao Nosso Alcance, do Richard Simonetti. Ele nos diz assim, pedimos pão, nós os seres humanos, e Deus nos dá o quê? A bênção do trigo. Entretanto, a semeadura, o trato da terra e a colheita são trabalhos nossos. E ainda não chegamos no pão, porque nós pedimos inicialmente o quê? O pão, né? E ainda temos que preparar o pão. Então, veja, já de antemão, o que Richard Simonetti está colocando aqui para nós? Então, Deus faz uma parte e nós fazemos uma outra parte. Então, é como se fosse uma parceria entre nós e Deus. Por isso que o trabalho é uma necessidade, porque Deus, ele não vem trazer o pão para nós numa bandeja. Percebe? Deus dá a matéria-prima para que nós possamos realizá-la. Fazer todo um trabalho para que ela germine, né? Tratando a terra,
até chegar no pão. Então tem toda uma série de etapas. Ah, por quê? Se Deus fosse fazer tudo, como é que ficaria a nossa evolução? Percebe? Então há essa parceria. Por isso que nós precisamos estar dispostos a nos movimentar. Aí eu coloquei ali as letrinhas para eu não esquecer. Trabalho disciplinado, aprendizado incessante. Trabalho disciplinado, aprendizado incessante. Tá? Aqui nós colocamos condomínio perfeito, porque Emmanuel tem uma mensagem no livro da Esperança. O título é Campeonatos, em que ele vai nos dizer que nós falamos em parceria, ele fala em condomínio perfeito. Ele diz assim que a criação é como se fosse uma propriedade, uma imensa propriedade, né? Do Criador, que se usufrui junto com todas as criaturas, né? Usufruída com todas as criaturas, num condomínio perfeito, em que as responsabilidades aumentam na extensão dos bens e dos conhecimentos adquiridos. Então é uma parceria, mesma coisa, é um condomínio, quer dizer, o Criador, né, que criou tudo isso e que usufrui junto com todos nós, as criaturas. Só que tem uma coisa, à medida que nós avançamos, evoluímos intelectualmente, né? Ganhamos em conhecimento, logicamente que as nossas responsabilidades aumentam. Aumenta o livre-arbítrio e aumenta a responsabilidade nossa, tá? Por isso, Emmanuel vai falar, não pensemos que estamos desobrigados, né? Em pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Então, pelo contrário, todos nós temos esse dever: pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Então, quando a gente faz esse movimento de pedir ajuda, de bater a porta, pedindo ajuda de Deus, precisamos ter esse cuidado. Eu fiz tudo o que poderia ter feito? Eu fiz a minha parte? Eu realizei todos os meus deveres? Eu cumpri com todas as minhas tarefas aqui possíveis que eu poderia realizar? Eu me movimentei ao máximo? Percebe? Então a ajuda de Deus vem, mas nós precisamos realizar a nossa, tá? Alcançar os objetivos com a ajuda do céu, ok, a partir do esforço pessoal. É como traz ali a imagem das formiguinhas, né? Elas se esforçando para levar alimento, provisionar alimentos, estocar alimentos para elas. É um esforço muito grande que elas fazem e são um exemplo para nós, não é? Só de olhar a gente vê o quanto elas devem se esforçar para realizar essa tarefa, tá? Aqui a gente traz uma ilustração do livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier, do Richard Simonetti também. Ele vai dizer assim que diz que tinha uma senhora, né? Havia uma senhora que o sonho dela era construir uma creche. E aí ela ganhou um terreno, ela conseguiu um projeto de um engenheiro e começou a obra. Só que precisava de recursos. Então ela pedia a Deus que lhe enviasse esses recursos. Só que nada se fazia, ela só pedia recursos a Deus. Os anos se passavam, 20 anos se passaram e ela desencarna. E aí o que acontece? Ela não realiza o seu sonho. A obra ficou no meio do caminho. Aí um centro espírita ficou, né? Transferiram para esse centro espírita essa obra e o centro espírita começou a batalhar, fazer campanhas, eventos e se viraram, trabalharam. E aí o que acontece? Eles conseguiram finalizar a obra, né? E a creche foi construída em 1 ano. Eles finalizaram a obra. E aí é onde Richard Simonetti fala, em todas as realizações humanas, precisamos justamente disso, conjugar ação e oração. Elas não podem se dar isoladamente, tem que se dar juntas,
tá certo? Então eu não posso ficar nem no estado contemplativo, só na oração, e nem posso ficar na fazeção, só fazer, sem elevar o meu pensamento a Deus, tá certo? Então tem que haver esses dois movimentos. E Emmanuel nos diz, ainda no livro da Esperança, tem uma mensagem chamada Campeonatos, em que ele nos fala que também no nosso melhoramento íntimo depende de constância, disciplina, é justamente esse esforço pessoal. Então ele diz, da mesma forma que um atleta, para alcançar bons resultados, ele precisa desse esforço diário, treinos diários e repetitivos, nós também, para o nosso melhoramento, para que nós possamos desenvolver em nós as virtudes tão almejadas, nós precisamos dessa repetição diária, né? Treinando para que a gente possa alcançá-la, tá certo? Então é assim, ele vai colocar o atleta, ele vai colocar o tribuno, que para falar em público ele também precisa treinar, o pintor, o poeta. Então, em vários segmentos, nós precisamos desse esforço pessoal, treinando diariamente, tá? Até ele chegar na culminância do melhoramento íntimo, que para nós também não é de um dia para o outro, é justamente nesse esforço diário, tá? Voltamos a Kardec. O homem precisa evoluir sempre. Por isso, os espíritos não nos poupam do trabalho de pesquisa, né? Então vamos dizer assim, quando há uma descoberta, essa descoberta ela não vem pronta para nós. Os espíritos até intuem, os pesquisadores, né, os cientistas, mas de toda forma, essas pessoas, os cientistas, os pesquisadores, eles precisam se debruçar, pensar, raciocinar, né, para que a coisa aconteça, né? Então eles não vão poupar a gente, os espíritos não vão fazer tudo por nós. Aí Kardec fala assim, não, o mais preguiçoso dos homens se tornaria rico, o mais inculto tornaria-se sábio e ainda atribuiria para si o mérito do trabalho que não fez, que não realizou, né? Então ele vai falar assim, é como se os espíritos falassem para nós, anda e você chegará. Quer dizer, ele dá a meta para nós, vai que você consegue. E a pedra que encontrar pelo caminho, você mesmo terá que afastá-la. Simbolizando aqui a pedra um obstáculo na nossa vida, uma enfermidade, um desemprego, um problema familiar, o que for, qualquer tipo de dificuldade pela qual estamos atravessando. Os espíritos eles não vão poder afastar, né, nos livrar daquele obstáculo, porque eles sabem que nós precisamos fazer esse trabalho com vistas à nossa evolução. Mas, o que Kardec fala? O que os espíritos nunca vão deixar de nos trazer? A sua força. Então, a força espiritual nunca vai nos faltar para que nós possamos lidar com aquela dificuldade. Então, eles não tiram o obstáculo, mas nos dão a força para que nós possamos vencê-lo, superá-lo, lidar com aquele obstáculo. Certo? Bom, até aqui nós vimos do ponto de vista terreno, a necessidade do trabalho, a necessidade do esforço pessoal, né? Foi o que nós vimos até agora. Agora Kardec vai falar do ponto de vista moral. Essas palavras de Jesus, busquem, vocês encontrarão, batam a porta, ela se abrirá. Né? O que ele quer dizer? O que se quer dizer no ponto de vista moral? Peço luz para iluminar meus caminhos, peço assistência dos bons espíritos, peço forças para resistir ao mal, peço bons conselhos aos bons espíritos. Olha só, né? Então, o que ele vai falar? Ok, vou pedir, só que não posso deixar de ter o quê? Sinceridade nesses pedidos, eu ser sincero nesse pedido, ter fé, confiança e, acima de tudo, humildade. Essa é a senha para que a porta se abra. A porta dos céus. Essa é como se... o que é o contrário da humildade? É o orgulho. Então, o orgulho é como se fosse um impedimento para
para que nós nos conectemos com o mais alto. É como se fosse uma vibração pesada que nos impeça de nos conectarmos com Deus, com os bons espíritos, percebe? Então, a humildade é justamente essa porta que se abre para recebermos a assistência dos bons espíritos, tá? Então, veja só, ressaltamos aqui os pedidos: luz, assistência, forças, bons conselhos. Então, são pedidos de ordem moral, por isso que é do ponto de vista moral. E aqui nós colocamos duas crianças orando de mãos postas e ajoelhadas. Isso é apenas para simbolizar o quê? A humildade perante Deus. Mas nós sabemos na doutrina espírita que esses gestos, né, essas posições exteriores, pouco importam. Então, a humildade, ela é uma virtude dentro de nós. Então, não importa se nós estejamos ajoelhados, sentados, em pé, mãos postas ou não. O importante é que dentro de nós tenhamos bons sentimentos e bons pensamentos, tá bom? Os gestos exteriores pouco importam, desde que a gente tenha bons sentimentos e bons pensamentos, tá bom? Então, a gente não vai pedir aqui, então veja, isso é importante também a gente ressaltar. São sempre pedidos de ordem moral. Então a gente não vai pedir. Quando eu trabalhava na evangelização, às vezes eu falava com os jovens, né? É a mesma coisa, você vai pedir nota alta, vai pedir a Deus para você, vai pedir na oração para você ter notas altas na prova? Não, né? Primeiro, você estudou, você fez tudo que você podia fazer? Ok, fez. Então aí é do ponto de vista terreno. Faço o meu trabalho de estudar. Isso eu tenho que me debruçar e fazer o melhor. Aí eu posso orar? Posso. Aí eu do ponto de vista moral. O que eu vou pedir? Eu vou pedir a assistência dos bons espíritos. Para que eu possa me tranquilizar, né, e lembrar de tudo que eu estudei. Tá certo? Então, é o trabalho de estudar e a prece, né? Não vou pedir para tirar nota alta, eu vou pedir a assistência dos bons espíritos, que eles estejam comigo, né? Que eu possa ter tranquilidade para lembrar das lições que eu estudei. Certo? Então, nunca vou pedir os números da Mega Sena. Vou pedir para eu conseguir comprar aquele carro. Não. Percebe? Então, esses pedidos, eles sempre devem ser de ordem moral, né? Porque às vezes aquilo que a gente pede de ordem material não é o melhor para nós. Então, nunca vai nos faltar essa assistência do mundo espiritual. O trabalho é importante? Ok, nós vimos até agora como o trabalho é importante. Mas, quando não encontramos tempo para os tesouros do céu, né? Quer dizer, o que quer dizer isso? Quando eu não encontro tempo para ir, por exemplo, na casa espírita, né? Pensar um pouquinho na minha condição de espírito, porque a vida material, o trabalho de ordem material é necessário? É. Mas esse trabalho de ordem material é o quê? É um auxiliar para que eu possa estar aqui melhorando como espírito imortal. A meta é o avanço espiritual. Eu sou um espírito imortal e estou aqui para o meu melhoramento, para a minha evolução. Mas para isso eu preciso realmente do trabalho. Mas o trabalho é um auxiliar, é um instrumento para que eu possa alcançar essa meta. Então, quando a gente não encontra tempo, o que acontece? Os valores espirituais ficam o quê? Para segundo plano. E aí eu vou me tornando o quê? Escravo da vida material. Percebe? Então, eu saio da minha essência e vou para aquilo que é transitório, que a vida material é transitória. Né? O meu aprendizado espiritual, o meu melhoramento íntimo, isso são patrimônios eternos meus. Né? Por isso que Jesus nos recomendou, não acumulem tesouros na terra. Aí ele citou a ferrugem, a traça que consomem esses bens materiais. O que representam esse ferrugem e essa traça? Esses agentes de transformação da matéria. A matéria é perecível, ela está sempre em transformação, né? Então, que nós possamos fazer bom uso dela.
procuremos sempre compartilhar com as pessoas, aqueles que precisam. Então, a gente não acumular isso em casa, né? Então, se a gente tem os tesouros da terra, quer dizer, os bens materiais, que a gente possa sempre compartilhar com aqueles que precisam mais do que nós, não é? E aí Jesus coloca, acumulem tesouros o quê? Do céu, que são os tesouros o quê? Espirituais. Esses jamais perecerão. Por isso que, qual é o ideal? É que nós conciliemos o trabalho material e o nosso trabalho espiritual. Ou seja, eu vou à casa espírita, né? Isso vale para qualquer templo religioso, né? Se eu sou de uma outra religião, ok, mas que eu tenha frequência, que eu busque a minha melhoria íntima, que eu busque me instruir, aprender sobre aquela determinada religião, né? Que eu busque ser uma pessoa melhor, mais fraterna, olhando para o meu próximo, percebe? Então essas coisas têm que caminhar juntas, né? Mas o prioritário aqui entre nós encarnados é justamente essa busca por ser alguém melhor, né? A não ser que a gente esteja naquela fase, né? Eu passei por essa fase em que a gente está, principalmente na mocidade, né? Que a gente precisa trabalhar e estudar à noite. Aí realmente não tem como conciliar e logicamente que a espiritualidade vai saber por que a gente não está presente na casa espírita, né? Então eles sabem das nossas dificuldades em questão de tempo. Fora isso, que a gente busque conciliar, né? Eu preciso trabalhar, né? Ter o meu ganha-pão, ok, mas que eu encontre sempre um tempo para que eu possa buscar melhorar espiritualmente, né? Por isso esses tesouros do céu e os tesouros da terra. Os tesouros da terra são passageiros, os tesouros dos perecíveis, enquanto os tesouros do céu são eternos, né? O nosso conhecimento, os nossos valores morais, não é? Então isso é importante. Deus conhece as nossas necessidades e as atende segundo o necessário. Mas muitas vezes o necessário não nos basta. Muitas vezes a gente não se contenta com o necessário e a gente vai buscar o que? O supérfluo. E muitas vezes considerando aquele supérfluo necessário, né? Então, muitas vezes a gente exagera na dose. Da mesma forma que a gente não tem o equilíbrio no trabalho, né, naquela busca desenfreada por ter mais e mais, é a ambição desenfreada, aqui nós tratamos do quê? Do consumo muitas vezes exagerado, da gente não se contentar com aquilo que tem. Isso tudo vai dificultando que a gente busque esses tesouros do céu, que a gente encontre tempo, encontre condições de lidarmos com a parte espiritual, né? Então, termos isso tudo de uma forma equilibrada vai facilitar a nossa vida, né? E aí Kardec vai falar, quando a gente muitas vezes não se contenta com o necessário, De Luca fala muito nessa doença do quer isso, quer aquilo, quer não sei o quê. E aí Kardec vai falar, Deus o deixa sofrer as consequências, não por punição, mas como lição futura. Então muitas vezes a gente passa por dificuldades, por não ter esse equilíbrio, né? E sofre as consequências com isso como aprendizado. Não, agora eu já aprendi, né? Então é necessário, quer dizer, é como se fossem aqueles tormentos voluntários. Muitas vezes a gente passa por aflições na Terra, não porque tinha que passar, mas por essa dificuldade de lidar com a vida material, né? Então ter esse equilíbrio, contentar-se, né? Não querer demais na vida material. E aí Kardec fala: não deem aos bens materiais mais importância do que os bens espirituais. Sacrifiquem os bens materiais em favor dos bens espirituais. Olha só, sacrifiquem. E aí ele vai nos falar sobre a caridade e a fraternidade. Ele vai falar, na verdade, ele vai falar que o planeta, né? Deus coloca no planeta, disponibiliza alimentos para todos nós, todo o planeta. Nós não precisaríamos ter pessoas com fome no planeta. Mas o que falta? Caridade e fraternidade. Né? Quando o mundo for dirigido, né?
por essas leis, a lei do amor e da caridade, justamente vai haver toda essa... Ninguém vai passar mais fome, ninguém vai passar essas dificuldades, né? Então nos falta isso. E o Espiritismo, diz Kardec, tem esse compromisso, né, de penetrar essas duas virtudes no coração do ser humano. Olha só o compromisso. Por isso que a gente vê nas casas espíritas sempre um trabalho assistencial, um trabalho fraterno de assistência ao outro, né? Porque é um exercício, é um movimento necessário para todos nós, de olhar para o outro, né? Então isso tudo nos ajuda, né? E é justamente isso que o De Luca, né, José Carlos De Luca nos fala no livro Cura e Libertação. O meu semelhante é a porta que se abre para Deus. Então a minha relação com Deus passa necessariamente pelo quê? Por quem? Pelo meu semelhante, pelo meu irmão. Não tem como eu ter uma relação unilateral. Não tem como. Eu vou sempre ter essa relação com o próximo. Também. Quando essa porta está aberta, Deus entra e cuida de nós. Então, para que Deus cuide de nós, nós precisamos cuidar do nosso semelhante. Percebe como é que é? Uma coisa está associada à outra. A alma, diz De Luca, se enfraquece por falta de caridade e fraternidade. Da mesma forma que o corpo físico necessita de exercícios para se fortalecer, a alma necessita da caridade e da fraternidade também para se fortalecer. É como se fosse uma anemia espiritual, anemia da alma. O egoísmo é como se fosse a porta que tranca a chave do nosso coração, impedindo a assistência divina. Percebe? Aí ele vai falar por isso as dificuldades, tipo vazio existencial, depressão, né? Então, muitas pessoas partem para um tratamento psiquiátrico também por conta da falta de caridade, falta de fraternidade. Então, quando nós abrimos o nosso coração para o próximo, Deus pode cuidar de nós. Então, isso é muito importante. Sentir-se útil a alguém abre as portas do nosso coração para o amor de Deus entrar. Olha só, sentir-se útil a alguém abre as portas do nosso coração para o amor de Deus entrar. Então, veja, se a gente analisar desde o início dessa reflexão até agora, o que a gente percebe? Por isso que ele divide em duas partes, Kardec, do ponto de vista terreno e do ponto de vista moral. Então nós precisamos fazer a nossa parte, trabalhando, fazendo o melhor que nós podemos fazer, cumprir com os nossos deveres, o trabalho diário e também essa outra vertente, a oração, a fraternidade, a caridade. Tudo isso vai nos ajudar o quê? A receber a ajuda do céu, a receber a ajuda do mundo espiritual, a receber a ajuda dos bons espíritos. Veja que é a parte que nos cabe na obra da criação, não é isso? Então, para nós vivermos melhor, nós precisamos trabalhar e também amar, né? Amar mais. Né? Nos lembramos até de Marta e Maria, não é? Aquelas duas amigas de Jesus, que muitos de vocês devem conhecer, não é? Elas moravam em Betânia, eram as irmãs de Lázaro, e Jesus ele tinha vindo, passando por Betânia, entrou, né? Para se hospedar lá por algum tempo. E Marta e Maria, essas duas irmãs, elas têm posturas diferentes ali frente a Jesus. Marta tratou de cuidar da casa para servir Jesus. Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Não é assim? E aí o que acontece? Marta começou a reclamar com Jesus. Mestre, o senhor repreenda a Maria, que ela não está aqui me ajudando. E aí o que Jesus fala? Marta, Marta, estás tão inquieta, tão preocupada, e Maria buscou a melhor parte. Percebe? Então, é aquilo que nós falamos. Precisamos do trabalho material? Precisamos, mas nunca deixarmos para trás, né, a parte espiritual, né, a oração, né,
o trabalho no bem, percebe? Então isso deve sempre ir à frente. Essa é a melhor parte, como disse Jesus a Marta. Então precisamos conjugar mãos de Marta e coração de Maria. Né? Então precisamos dessas duas vertentes para receber a ajuda do céu. Né? Por isso que Emmanuel, agora aqui ao final, e que eu convido vocês a lerem essa mensagem, está no livro Busque e Acharás, que até na internet vocês podem entrar em contato. Capítulo 46, Tarefas Mútuas. Tá? Nessa mensagem Tarefas Mútuas, a gente separou esse trechinho aqui final, em que Emmanuel nos fala: ajuda-te sempre, especialmente ajudando aos outros, e o céu te ajudará. Então, para que nós possamos receber a ajuda do céu, a ajuda de Deus, precisamos ajudar aos outros. Né? Então, essa é a porta que a gente abre do nosso coração para Deus poder ajudar-nos. E aí ele vai falar nessa mensagem, por exemplo, que nós pedimos a ajuda dos bons espíritos, mas os bons espíritos também necessitam da nossa colaboração em favor do nosso semelhante, que precisa mais do que nós. Percebe? Então esses dois movimentos existem. Não é apenas a nosso pedido aos bons espíritos, não. Os nossos irmãos espirituais também necessitam de nós na pessoa do próximo. Percebe? Então, a ajuda do céu se dá especialmente quando nós ajudamos o nosso semelhante. Então, essa é a mensagem final que a gente deixa e o convite para que leiam essa mensagem do livro Busca e Acharás. Então, meus irmãos, muita paz. Agradecemos a Deus nesse momento, mais uma vez, a Jesus, aos bons espíritos, por nós termos essas ferramentas da doutrina espírita, por nós podermos compartilhar, né, com os nossos irmãos esses ensinos tão preciosos para a nossa vida aqui na Terra. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que a tua paz se faça presente entre nós. Mais uma vez agradecemos e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.